Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma palestra da SSI. Hoje é um prazer começar com as palestras das 16 horas, que tem o título de Do Zero ao Top Voice, Carreira Impactante na Tecnologia, da nossa querida palestrante, Laura Damasceno. Então, por favor, uma série de aplausos. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Inclusive, eu estava vendo meu slide aqui, está aparecendo que é do O a LinkedIn Top Voice. Então, eu vou ter que ajustar isso de alguma forma. Ficou bem estranho. Eu estava vendo ali, eu falei, gente, isso aqui não é um 0, não. Acho que é um O. Mas está tudo bem. Bom, gente, vamos apresentar bem rapidinho quem sou eu. Sou cientista de dados no Itaú. Sou mestranda em ciência da computação, então eu sou formada em computação e atualmente eu faço mestrado com foco em inteligência artificial. Adoro criar conteúdo, disseminar conhecimento, sou mãe de pet e atualmente recebi esse reconhecimento do LinkedIn como LinkedIn Top Voice, né? Uma das vozes de destaque dentro da rede social do LinkedIn. Palestrante, cofundadora de uma comunidade que visa a inclusão de mulheres na área de inteligência artificial. E aí, deixa eu tentar passar. O mousezinho tá na frente, beleza. Boa, valeu. Bom, esse aqui são alguns projetos que eu tenho ativos atualmente, né? Então, eu tenho uma newsletter chamada Café com AI, que atualmente bateu 4 mil inscritos lá no LinkedIn. Tenho uma outra newsletter chamada Confissões de uma Cientista de Dados em Crise, que eu falo um pouco mais sobre, tipo, carreira, né? Crises que a gente passa no mercado de trabalho, que nada são flores, né? A gente sempre acaba passando por alguns perrengues de carreira. E aí, eu tenho meu canal do YouTube, né, com lives mensais, pode analisar, que é o nome do canal. Não tem mais lives mensais, porque mestrado, né, gente, é uma loucura. Quando a gente está nesse mundo acadêmico, não tem como. E eu tenho um podcast chamado Data Bytecast. Só que essa palestra aqui, que eu queria dar para vocês, ela vai um pouquinho além de mim, tá? Então, não vai ser aquelas palestras maçantes do tipo, ai, poxa vida, vai ser só sobre a pessoa. Não, vou falar um pouquinho mais, algo que consiga agregar aí para a carreira de vocês. E eu chamei isso de Manual Irregular para a construção de uma carreira na área de tecnologia, tá? Irregular, porque eu acredito que não exista nada regular, né? Nada, tipo, linear. Ah, se você seguir isso aqui, você vai conseguir sucesso, tá? Então, é irregular porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e para mim, por fim, foram muitos altos e baixos e acabei chegando aqui em algumas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Primeira dica ali, invista na sua qualificação profissional. Segunda, encontre sua área de interesse. Terceiro, seja egoísta com a sua própria carreira. Quarto, construa o seu personal branding. E por último, a jornada fica melhor quando você tem alguém para dividir, tá? Então, eu vou passar por cada um desses tópicos aqui hoje com vocês. Passo número 1. Invista na sua qualificação profissional. O que é isso, né? Eu vou falar um pouquinho, dar exemplos de mim mesma. Primeiro, eu estava certa que eu ia ser engenheira química. Eu queria muito ser engenheira química e já tinha até bem claro que eu queria ter uma especialização em petróleo. Tipo, nada a ver atualmente com o que eu trabalho, né? Eu sou cientista de dados, eu sou formada em computação. Mas eu achava que era isso que eu queria. E aí, no final, eu acabei optando por seguir a área de computação, né? Por fim, por N variáveis, aí acabei seguindo ciência da computação. Só que, depois que eu decidi o que eu queria ser, eu entrei na faculdade, aí eu comecei a me qualificar. Fiz cursos online, participei de eventos que a faculdade fazia, fiz o meu mestrado, né? Ainda estou fazendo, na verdade. Então, eu não deixo de estar atualizada. E no mundo de tecnologia, é algo muito importante, você nunca deixar de estar atualizado, porque a área está sempre em andamento, tem um fluxo ali contínuo de novas tecnologias que vão surgindo. Então, a gente precisa sempre se mostrar relevante para o mercado. E aí, entra o passo número 2. Encontre a sua área de interesse. No meu caso, foi inteligência artificial. Isso porque é uma área que está desde a minha infância. Acredito que na infância de vocês também, vocês devem ter reconhecido uma ou outra imagem aqui. E é uma área muito legal, uma área de destaque atualmente, né, com as IA generativas, com o ChatGPT. Mas, para mim, assim, ela tem um foco até um pouquinho melhor, um pouco mais fofinho, que eu falo, é por conta da minha infância, né? Então, foram personagens que eu gostava muito, que no final eu descobri que tinha inteligência artificial por trás. Então, tinha esse peso, esse apego emocional. E aí eu descobri que inteligência artificial é uma área que eu gostaria de trabalhar. E aí, o que eu fiz? Descobri a área que eu gostaria de trabalhar, e aí eu fui atrás... depois eu falo. Então, o que é inteligência artificial? É uma área da computação que visa a construção de máquinas que consigam simular ou imitar a inteligência humana.
E aí, como surgiu o meu interesse? A partir da faculdade. Então, eu estava na faculdade, e aí um professor falou assim, Laura, queria muito iniciar com você um projeto de iniciação científica, e era sobre algoritmos genéticos. Para quem não conhece, algoritmos genéticos é uma das áreas da inteligência artificial, onde você cria meio que algoritmos de otimização. Não tem nada a ver com o que eu imaginava, que o que eu imaginava era, poxa vida, vou criar a vida, vou criar Pokémon, que é algoritmos genéticos, né? Algo assim. Não sei porquê, tá? No final não teve nada a ver, mas, por fim, descobri o universo da inteligência artificial. E aí, depois que eu descobri esse universo, vi que é algo que eu gosto, porque tem esse peso, esse apego da minha infância e tudo mais, eu fui buscar carreiras e oportunidades dentro do mercado de trabalho que eu poderia trabalhar com isso. Então, para quem gosta de inteligência artificial, existem algumas carreiras que vocês podem seguir, como a área de pesquisador, cientista de dados, analista de dados, a parte de governança e departamentos jurídicos. Só que no meu caso, acabei indo para ciência de dados, né, que atualmente sou cientista, então eu comecei o meu interesse desde aquela época. Que eu nem lembro quando foi, acho que eu coloquei aqui o ano, 2018. Beleza. Então, o que é o cientista de dados, para quem não conhece, né? Que também é um profissional que está muito no hype, né, ultimamente. Então, o cientista de dados é um especialista que vai unir computação, métodos científicos e aplicar isso em cima dos dados para ajudar as empresas a conseguirem direcionar os seus negócios, né, descobrir estratégias ali, né? As pessoas acham que é tudo magia, que é algo muito simples, mas na verdade não é, né? Então, a gente tem ali num banco de dados milhões de registros e informações e as empresas querem, por exemplo, descobrir ali qual que seria o melhor produto para ofertar para cada um desses clientes e qual seria a melhor estratégia. Então, quem vai responder isso vai ser o cientista, tá? E aí o ponto é que as empresas sabem que dados não tratados não têm valor, mas quando a gente aplica técnicas, análises e algoritmos ali dentro, a gente consegue extrair informações muito relevantes. E aqui, assim como o Bob, o construtor, eu também tenho o meu kitzinho de ferramentas. Eu não sei se temos desenvolvedores aqui, mas se tivermos também, os desenvolvedores têm também seu kit de ferramentas. Mas esse aqui é o meu, né? Python, Anaconda, Visual Studio Code, AWS, Git, GitHub, PowerPoint, claramente, né? Que a gente tem que passar isso para o pessoal da gerência. A galera adora um PowerPoint e um Excel. E também trabalhar com essa parte de metodologias ágeis. Então, as empresas, elas querem tudo muito rápido. A gente sabe que não é fácil se aplicar um algoritmo ali, você conseguir garantir que seu algoritmo está bom, extrair e ainda recomendar algo para a área de negócios. Não é algo muito fácil. Então, a gente precisa sempre quebrar ali, ter uma boa comunicação com o stakeholder, né, com a área, e falar, olha, eu consigo te entregar até aqui, né, no prazo que você quer. Tudo bem? Ou então, não, a gente vai estender. Ou então, não, tudo bem você me entregar pequenas partes. Então, a metodologia ágil ajuda muito a gente conseguir ter essa métrica dos entregáveis e também a complexidade ali das demandas. E aí, nossa, o S está bem maiúsculo aqui. Tem que ajustar muitas coisas nesses slides. Mas aí, como é que a gente gera, então, valor a partir dos dados, né? Primeiro ponto, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, a gente tem o exemplo da Kátia. A Kátia, ela passa muito tempo nas redes sociais e ela adora Rick e Morty. E na última semana ela curtiu 100 fotos, compartilhou mais de 500 vídeos sobre a série, né? Ou sobre a animação do Rick e Morty, beleza? Então, isso é uma informação, é um fato que a gente tem ali no banco. Mas, e se a gente sabe de tudo isso da Kátia e a gente começar a recomendar produtos ou até mesmo redes sociais e perfis de fãs que falam sobre Rick e Morty? Porque aí a gente vai conseguir o quê? Reter a Kátia por mais tempo na nossa rede social e a gente ainda vai conseguir lucrar porque a gente vai estar gerando ali gatilhos para que a Kátia clique e compre mais produtos do Rick e Morty. Isso já acontece basicamente por baixo dos panos com as ferramentas de divulgação lá, acho que é ADS, né? Os advertisements, lá como é que fala em português. Mas, por fim, toda essa parte do Instagram que divulga as lojas, né? Poxa, você fala assim, nossa, eu pesquisei ontem sobre um tênis da Nike e apareceu para mim hoje aqui como umas divulgações do Instagram. Tipo, isso são gatilhos mentais para te fazer clicar e comprar mais. Então, por fim, para as empresas, esse tipo de estratégia é muito valoroso, porque você consegue ali gerar economia e gerar valor para a sua área. E aí, algumas hard skills importantes para quem trabalha nesse universo de dados. Primeiro é programação, segundo, estatística, terceiro, visualização de dados, e quarto, o próprio machine learning, que é essa ferramenta de inteligência artificial que a gente muitas vezes para poder extrair esses insumos e gerar essas estratégias, né, mais direcionadas para o cliente, ou mais personalizadas.
E aqui tem algumas dicas de livros para quem gosta desse universo. O primeiro é Machine Learning, Guia de Referência Rápida, que é um pouquinho mais voltado para aplicação, voltado para a linguagem Python. Storytelling com dados, que a gente precisa saber contar a história, né, e explicar para a área de negócio como que a gente fez e por que a área de negócio deveria confiar no que a gente está falando. Terceiro, sei lá se é terceiro, mas por fim, tem 2 livros aqui de estatística, né? Então, Como Mentir com Estatística, e esse outro livro que se chama Estatística, o que é e para que serve, que é um livro muito bom para quem tem dificuldade com estatística. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, então esse livro ajuda muito a trazer mais palpável, tipo, como que a gente usa no dia a dia estatística, traz exemplos bem relevantes. E aí a gente tem Python, né, para analista de dados ou para análise de dados, e 2 livros ali de Machine Learning também, que é um pouquinho mais a fundo do modo matemático que acontece dos algoritmos, tá, de Machine Learning. Então é bem legal para quem gosta de entender um pouco mais da funcionalidade por baixo dos panos de cada um dos algoritmos. E aí, né, vocês devem estar se perguntando, ok, você descobriu que você queria ser engenheira de petróleo ou engenheira química, depois você acabou indo para o mundo da ciência da computação, descobriu inteligência artificial, viu que uma das carreiras que mexe com o IA é dados, né? Você descobriu que você quer ser cientista, e aí, como é que você chegou nesse mundo, né? E aí entra o passo 3, que é você ser egoísta com a sua própria carreira. E existe uma coisa muito interessante de nós seres humanos, é que quando a gente fala sobre a palavra egoísmo, parece que é algo muito ruim, né? Tipo, poxa vida, como assim eu vou ser egoísta, né? Tipo, eu vou passar por cima das pessoas. Não, na verdade, é só o fato de você se colocar em primeiro lugar, colocar a sua carreira em primeiro lugar. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é egoísmo. Egoísmo é um hábito ou atitude de uma pessoa de colocar seus interesses em primeiro lugar. Então, né, como eu fui ser egoísta com a minha carreira, tá? E aqui eu vou deixar algumas ideias aí para vocês irem refletindo, tá? Primeiro ponto, fui buscar carreiras que tinham a ver com a área de interesse. No meu caso, foi inteligência artificial. Busquei mentores, né, que iriam me ajudar ali a fazer essa transição de carreira. Terceiro, eu comecei a me qualificar, então bate muito no primeiro passo que eu indiquei para vocês, que é buscar cursos, se qualificar cada vez mais para ser relevante para o mercado de trabalho. E por último, eu fiz com que as pessoas me vissem. Então, se vocês forem ver, tipo, eu não feri ninguém nesse processo, eu acho, né? Tipo, feri ninguém, eu só fui atrás de escolhas que eu sinto que teria impacto na minha carreira, né? Queriam me ajudar a chegar no meu objetivo final. Então, existe um livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, e é muito bom para quem busca assim, ser um profissional relevante no mercado de trabalho. Inclusive, esse último aqui está até erradinho, tá? O Loren Y ainda. Mas ele dá algumas dicas. Inclusive, aquele ali está incompleto. Mas vamos lá. Seja egoísta com a sua carreira. E eu selecionei 3 tópicos aqui que eu acho que é legal para vocês terem em mente, tá? Quando vocês estiverem construindo a carreira de vocês. Primeiro passo, não terceirizar a sua carreira. Todo mundo aqui trabalha no mercado de trabalho, todo mundo aqui é estudante, full-time, estudante, todo mundo é estudante, todo mundo trabalha, tá bom. Então temos meio, tá, beleza. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem um gerente. E aí tem um gerente que ele, às vezes, é o nosso gerente de carreiras, ou existe um gerente que vai construir com você o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, tá? E aí, existe um erro, eu cometi esse erro várias vezes, e é um erro não muito legal, que é a gente colocar na mão do outro as decisões da nossa carreira. Do tipo assim, não sei se eu quero ser isso, você acha que é bom para mim? Aí você está terceirizando as decisões da sua carreira, meio que não deixando você tomar as rédeas, mas sim a outra pessoa. E existe um problema, porque muitas vezes, dependendo do gerente que você for pegar, ele pode meio que te jogando do tipo assim, não posso perder essa pessoa, ela é muito boa, eu não posso deixar essa pessoa sair daqui. Então, essa pessoa quer evoluir, mas eu não vou deixar ela evoluir. Infelizmente, isso acontece, tá? No mercado de trabalho. Então, a ideia aqui é vocês não deixarem outras pessoas tomarem decisões por vocês. Então, poxa vida, sei lá, quero ser pesquisador e atualmente eu estou na área de desenvolvimento de software. Cara, eu vou ter que construir meu próprio plano de desenvolvimento para que eu consiga virar o desenvolvedor. Não vou deixar, por exemplo, perguntar para o meu gerente, o que você acha de eu me tornar um pesquisador? Aí ele vai falar, não sei, acho que não dá dinheiro, vai começar a falar essas coisas e aí você vai deixando de lado seus sonhos. Então, não terceirize a sua carreira e as suas escolhas, tá bom? Segundo ponto, seja um profissional plural. O que seria ser um profissional plural? Quanto mais coisa você faz, mais coisas você se envolve,
mais relevante você se torna. Porque, primeiro, você começa a adquirir mais conhecimento, né? Você começa a aprender várias coisas e você consegue também aumentar o seu networking. E networking é muito, muito bom. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do meu caso atual. Eu adoro palestrar, adoro compartilhar meus conhecimentos. E aí, por eu compartilhar meus conhecimentos, chegou o meu perfil para o meu gerente atual, do Itaú. E aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui e eu queria saber se você tem interesse de entrar aqui, né? Queria saber muito se você está interessado em fazer parte do processo seletivo para cientista aqui. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu fiz tudo mais, passei. E um dos pontos que ele comentou que me destacou muito foi por eu já ter essa visibilidade fora do mercado e também porque o meu perfil chegou para ele a partir do momento que eu estava movimentando minhas redes sociais. Então, quando você é um profissional plural, seu perfil, a sua marca pessoal, ela vai chegando em mais pessoas e uma pessoa vai te recomendar para outra e aí vai abrir mais portas, tá? Então, isso é realmente muito bom, tá bom? Então, sempre seja um profissional plural, beleza? E o último é ter atitudes com intenção. Intencionalidade é algo muito interessante, no sentido de não faça as coisas por fazer, faça as coisas porque tem um propósito ali no meio, tem um objetivo. Então, por exemplo, eu não vou querer me envolver em projetos que não têm a ver com as habilidades que eu não quero desenvolver. Então, por exemplo, poxa, tem um projeto aqui sobre tema X, mas tema X aqui não é muito o que eu gosto mais do tema Y. Então, eu vou tentar direcionar todos os meus esforços para que eu consiga cada vez mais pegar projetos do tema Y, ou pegar mais projetos dentro da empresa que me traga visibilidade, por exemplo, para a diretoria, para outros gerentes, né? Então, sempre façam as coisas e escolham coisas com intenção. Tá? Não vamos já aceitando tudo de uma vez, então é sempre bom vocês terem ciência de qual é o seu objetivo dentro do mercado de trabalho, né? Qual que é a sua meta de carreira, e também o porquê que você está fazendo as coisas que você faz, tá? Show! Então, vou voltar aqui para mim, né? Vou falar o meu exemplo. Então, minha primeira experiência profissional foi na IBM, foi em 2018, acho que eu trabalhei lá de 2018 a 2020. E aí eu estava muito bem na IBM. Eu era, tipo, garota propaganda da IBM, basicamente, ia em eventos oficiais. Eu recebia vários feedbacks positivos, participava de podcasts. Inclusive, eu cheguei a fundar um podcast junto com a Mayumi, que ela veio palestrar aqui, eu vi uma fotinho dela ontem. Então, eu estava realmente muito bem lá. Estava muito bem, e se dependesse dos gerentes de lá, eu ficaria para lá para sempre. Só que eu tinha planos para mim mesma, né? Eu queria ir além da empresa que eu estava trabalhando. Então, eu comecei a buscar novos lugares em que eu poderia me conhecer como cientista. Então, depois da IBM, eu fui para a Bayer. E da Bayer eu fiquei, acho que um ano e meio, acho que foi isso, um ano e meio. E lá eu amadureci bastante como cientista. E eu sinto que se eu tivesse ficado na IBM, apesar de ser um lugar incrível, que eu evolui muito, tive muita visibilidade, eu iria estagnar. Então, apesar de ser um lugar que estava lá, tipo, não, fica mais um pouquinho. Estava tipo assim, não, acho que eu tenho que evoluir ainda como profissional na área de tecnologia. E aí eu fui para a Bayer, fiquei um ano e meio, também foi muito bom para mim. Só que, de novo, né? Felizmente, eu sou geminiana e eu gosto muito de explorar novos horizontes, e ainda mais explorar novos horizontes como cientista de dados. E aí eu acabei indo para o Itaú também, com um novo desafio e um novo contexto de negócio. Então, eu acabei indo para uma empresa de tecnologia, para um segmento agrícola e agora para um segmento de seguros. Então, realmente, tipo, não faz muito nexo, mas foi com intenção, intencionalidade. E aí, a gente vai para o último passo, que é o passo de construir o seu personal branding, ou a sua marca pessoal, tá? Então, o que é a marca pessoal? É você ter uma gestão estratégica da imagem que você está passando para as empresas no mercado de trabalho. Então, tem até um disclaimerzinho ali, né? O personal brand, né? Construir um personal branding é um processo estratégico que envolve destacar suas habilidades e características únicas para criar uma imagem positiva no mercado de trabalho. E aí, como é que você cria uma marca pessoal? Aqui tem alguns passos, tá? Então, existem muitos outros ali que vocês podem ajustar ou aperfeiçoar. Para mim, o primeiro passo é você definir os seus valores, né? O que é importante para você? O que é relevante? Eu quero criar um impacto positivo na vida das pessoas, seja através do ecossistema empresarial ou impactar diretamente, através da educação, por exemplo. Então, vai definindo ali seus valores.
Depois, identificar as habilidades únicas, ou seja, quais qualidades você identifica que te diferencia de outras pessoas. Então, no meu caso, por exemplo, as pessoas adoram falar, para mim não, assim, eu não sei se isso é uma qualidade minha, mas as pessoas sempre falam que eu tenho essa didática muito boa, né? Então, eu consigo transformar temas muito complexos e trazer de uma forma mais tranquila para as pessoas. Isso me ajuda no meu dia a dia como cientista de dados. Então, para mim, é uma habilidade única minha. O segundo passo é você estabelecer sua presença no online. Nossa, tá até esquisito ali. Um J. Por fim, estabeleça sua presença no online. Para mim tá parecendo um J. Para vocês também tá parecendo um J? Estabeleça uma presença? Não? Tá normal? Ah, então tá bom. Tá esquisito, né? Mas tudo bem. Estabeleça sua presença no online. E aí, o que seria isso? É você usar as redes sociais a seu favor. Então, a gente sabe que, na nossa geração, as redes sociais, elas são muito, muito importantes. E o LinkedIn é uma rede social muito importante para a gente ganhar visibilidade e destaque. Então, você consegue usar essas redes sociais para você impulsionar a sua trajetória profissional ou impulsionar a sua carreira, porque é ali que vai vir as oportunidades para você. E aí, fica mais uma frase aqui que acho que não é meio que clichê, né? Todo mundo aqui já sabe que é quem não é visto não é lembrado. E isso é fato, tá, gente? Então, se você quer evoluir de carreira dentro da empresa que você está, ou, não, eu quero ser, sei lá, digital influencer, ou não, eu só quero ganhar a primeira oportunidade. Tu precisa ser visto, tu precisa ser lembrado. Laura, como que eu faço isso? Uma dica que eu dou para vocês, que é algo que eu comecei do zero, era compartilhando todos os cursos que eu fazia. Então, eu fazia um curso, eu participava de um evento e gerava certificado, aí eu colocava lá, gente, olha, acabei de participar de um evento tal e aprendi sobre isso, isso, isso. Aí, tipo, tinha 3 curtidas, mas tava ótimo, já aparecia para essas pessoas. Inclusive, o primeiro post foi aquele ali, que eu compartilhei de uma pessoa, da Annelise Grip, que ela também trabalhava na IBM naquela época. Então, eu só compartilhei o post dela e coloquei a minha reflexão. Nem sei o que eu coloquei ali. Mas foi isso. Comecei a partir disso, interagindo, participando dos fóruns de comunidade, de eventos. Então, vocês precisam ser vistos para vocês conquistarem aí e terem a sua carreira brilhante dentro da área de tecnologia, tá? E aí, por último, uma dica assim, muito boa, que é você se cercar de pessoas que te fortaleçam, né? Então, eu tenho aqui pessoas muito maravilhosas na minha vida, que me ajudaram muito. Então, a gente sabe que carreira na área de tecnologia tem altos e baixos, né? Então, a gente está muito bem, tem momentos que a gente está tipo assim, cara, por que eu estou aqui? Sou muito ruim. E aí, você precisa de pessoas ali para te jogar para cima, no sentido de, poxa, você não está sozinha. E até mesmo questão de ser mulher na área de tecnologia é algo muito forte, né, pra gente. Então, tendo pessoas ali, exemplos e representatividade feminina, ajuda a gente a alavancar. Tipo, falar assim, poxa, eu não tô sozinha, tem mulheres ali do meu lado que me inspiram e que estão em posições que eu almejo estar. Então, é importante também vocês se cercarem ali de exemplos, né, de pessoas que vocês admiram, tá bom? E eu acho que foi isso, gente. Obrigada, viu, pelo tempo. Uma pergunta, pô? Oi, boa tarde. Oi. Você falou sobre a parte de postar nas redes sociais e fazer isso a seu favor. Eu queria saber com qual frequência você acha que é legal postar, porque às vezes eu fico na dúvida, tipo, será que se eu postar uma vez só no mês vai dar impacto ou não? E aí você acaba ficando, eu vou postar só um, não vale nada e não posta nada no fim, sabe? Então eu queria saber qual frequência você acha que é a ideal. Olha, eu acho que a frequência... Não existe uma frequência certa, tá? De verdade, assim, eu não manjo do algoritmo do LinkedIn ou de qualquer outra rede social, mas tem gente que... Você usa qual rede específica que você quer mexer? Acho que mais o LinkedIn, talvez um pouco o Instagram também. Boa, boa. A dica que eu dou pra você, antes eu me cobrava muito, tipo assim, não, eu tenho que postar todo dia, nanana, e se tornou algo maçante, pra mim, tá? Se tornou algo maçante, e aí acabou se tornando mais um trabalho do que, de fato, algo gostoso que eu queria compartilhar. Então, o que eu faço atualmente é compartilhar quando eu realmente quero, do tipo assim, hoje eu tô com vontade, tá bom, então eu vou postar alguma coisa. Aí eu posto, porque é algo que eu tô fazendo pra mim, não para os outros. Então, foi algo que eu fui aprendendo depois de um tempo, que você tem que postar por você, do tipo assim, é uma realização minha e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então,
por fim, né, Laura, eu quero algum direcionamento, né? Tipo, eu preciso que você me fale alguma coisa. Eu acho que uma vez por semana tá bom, ou se você, poxa, uma vez por semana deu certo. Vou aumentar para 2 para ver se eu consigo. 2 vezes deu certo. Vamos tentar 3 vezes por semana. Tá ótimo, acho que tá bom, até para os seus seguidores respirarem. Então, não posta todos os dias, porque senão a galera fica assim, meu Deus, de novo essa menina, o que eu coloco aqui? Entendeu? Então, acho que 3, até no máximo, assim, 3 vezes por semana tá bom, entendeu? Boa, obrigada. Uma outra dúvida também, aí já direcionando só para o LinkedIn, que tem as conexões, né? Falam que é muito importante fazer conexões e tal. Só que às vezes vem umas pessoas que você nunca viu na vida, uma área completamente diferente. Vale a pena aceitar também as conexões dessas pessoas que não tem nada a ver com a sua área para subir o número de conexões ou acaba sendo algo reverso, assim, tem gente nada a ver, só piora? Não, eu acho que faz sentido. Até porque, por exemplo, no meu LinkedIn eu tenho pessoas que são desenvolvedoras, tem pessoas que são gerentes de projetos, tem pessoas que são gerentes de, por fim, de áreas. E meu nicho é ciência de dados. Faz sentido, sim, você aceitar pessoas de nichos diferentes, até porque acho que quanto mais diversidade você tiver de informações, você não fica meio que naquela bolha. Então é sempre bom você se conectar com pessoas diferentes, pessoas de outras áreas. Mas eu não sei você, tá? Para mim começou a aparecer uns indianos querendo me seguir, para você também. Então, aí esses eu realmente não aceito, tá? Mas pessoas assim que tem no mínimo uma foto e tem um histórico legal, né, duvidoso, aí você pode aceitar, então não tem problema. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Tem no online? Então, você tinha falado um pouco sobre carreira, né? E a gente sabe que tem aquele conceito de profissional em T, formato T-shape, que é basicamente você ser um especialista em uma área e saber um pouco de cada um ali. E assim, eu acho que um problema que tem é você descobrir qual que você tem que ser aquela especialista, né? Então, assim, você teria alguma recomendação para a gente tentar se descobrir em algum para realmente aprofundar? E como que a gente sabe que realmente é aquela que a gente pode ir a fundo e realmente se tornar um especialista naquela área? Boa. Você diz primeiro encontrar a área e depois tentar se especializar em alguma coisa naquela área. Seria meio que isso. Isso mesmo. Assim, acho que depende da sua ambição profissional. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma coisa que eu goste, ou eu quero trabalhar com uma coisa que me dá dinheiro, ou eu quero os dois, assim, basicamente, né? Então, depende muito do que você quer. Uma dica que eu dou é tentar ver quais são as áreas que está tendo muito aquecimento ali, que as empresas estão pedindo, até porque a gente tem que pagar boletos, nós não vivemos só de amor e afeto, infelizmente. Então, olha pelas áreas que estão ali, né, aquecidas, que estão sendo exigidas ali uma quantidade de pessoas, e vai vendo o que você achou da hora. Tipo, eu gostei de segurança da informação, que é algo que realmente bomba muito com essa questão dos dados. Eu gostei de inteligência artificial, tem a área de IA generativas, que está criando outras profissões. Então, vai explorando ali o que o mercado já está pedindo, vê mais ou menos o que você acha, setou essa área. Então, no meu caso, por exemplo, foi ciência de dados. Dependendo muito da área, quando você está no início, é bom você ser generalista. Não seja especialista ainda, porque senão você fica fechado e aí você não consegue ser cross. Cross, eu quero dizer, tipo, você não consegue transitar por projetos diferentes. Então, no primeiro momento, assim que você teve sua primeira oportunidade profissional, seja generalista. Vai aprendendo tudo, cara, tudo. Inteligência artificial, dados, vai se aprofundando, vai conhecendo as coisas. Depois que você está na sua área, você já teve ali uma bagagem de experiência legal, aí você já conhece mais ou menos o que a demanda está pedindo, o que sua área está pedindo, aí você consegue se aprofundar em um tópico específico. Então, por exemplo, no meu caso, é Machine Learning e NLP, né, processamento de linguagem natural. Então, são áreas que eu estou me aprofundando, né, de fato, estou tentando virar especialista nesse assunto. Mas nunca deixe de ser generalista também, tá? Então, atualmente, acho que as empresas estão pedindo muito mais generalismo, dado que querem coisas muito rápidas e um especialista quer construir o melhor modelo, mas às vezes a empresa não quer o melhor modelo, só quer uma coisa rápida que ajude ali a atender a necessidade pontual. Então, por fim, não sei se eu respondi, mas essas são as dicas que eu deixo. Sim, perfeito. Valeu, obrigado. Imagina. Mais alguém?
Eu vi que você é cientista no Itaú. Eu tô como estagiária de analista de dados. Legal. Eu queria saber como construir a carreira, né? Tipo, eu queria ou migrar para a área da ciência ou para a parte da engenharia. Eu queria saber algumas dicas. Boa. Eu não vou falar diretamente do Itaú, tá? Até porque eu tô há 3 semanas lá, olha! Uma notícia quentinha aqui, basicamente. Não, mas, uma dica que eu dou é, você tá como estagiária em análise de dados, né? Eu também fui estagiária em análise de dados, mas o que me ajudou a definir para que lado que eu queria ser, e você pode escolher, quero continuar sendo analista de dados. Tá tudo certo, porque tem um profissional ali, por fim, tem oportunidade que você pode desenvolver como analista. O que me ajudou a escolher, cientista, analista ou engenharia, foi... como é que eu posso explicar? Foi a própria definição do profissional. Então, por exemplo, desde sempre eu entendi que eu gostava muito de inteligência artificial e que eu gosto de ser cientista. Então, eu sou cientista da minha formação, né? Eu sou cientista da computação e eu decidi ser cientista de profissão também. E eu sou uma pessoa muito curiosa e eu descobri que tudo isso, fazendo todo o mapeamento de quem eu sou, é como se fosse aquele Ikigai, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o Ikigai, que você mapeia coisas que você é muito boa, coisas que o mundo pode te pagar com isso, e coisas que você se sente realizado. Então, quando você faz esse mapeamento, esse conhecimento, eu chamo de autoconhecimento, na verdade, né? Esse autoconhecimento de quem você é, o que você gosta, você consegue já tomar algumas decisões para sua carreira, que é meio que um mapeamento dos seus valores, né? O que você gostaria de trabalhar? O que você aceita e o que você não aceita? Quais são suas características principais? O que você se sentiria realizado de trabalhar com isso? Então, quando você faz esse mapeamento, essa descoberta, acho que vai te ajudar e trazer mais clareza de por qual caminho você quer ir. Eu quero ir para ciência, acho que eu gostei mais de ciência. Não, eu quero ir para engenharia, que eu gosto mais de programação, montar pipeline, essas coisas aí doidas. Então, você pode escolher desse jeito, sabe? Mas acho que o primeiro ponto parte de dentro da gente, de se conhecer. Obrigada. De nada. Tem pergunta do online? Mais alguma pergunta aqui no online, não? Mais alguém? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Boa. Muito obrigado pela palestra, foi uma honra ter você aqui. Maravilhosa, muito bom saber de tudo dessa área de ciência de dados, tudo. Muito obrigado mesmo.